Boa tarde para você que acompanha o programa Política Nua e Crua, aqui no canal Arte Agora. Nós começamos o programa de hoje olhando para o mapa mundi, mas com os pés fincados na nossa realidade. Afinal, o que acontece nos bastidores da diplomacia internacional afeta diretamente o preço do que você consome e a soberania do nosso país. É uma verdadeira realidade, principalmente agora, nesse mundo todo conturbado, cheio de guerra e tudo mais. Então, essa semana, Cuba foi à ONU fazer um apelo dramático e necessário por solidariedade internacional. O bloqueio que os Estados Unidos estão fazendo contra Cuba, que já tem fazendo desde 1961, mas que agora apertaram de vez Cuba, né? Está provocando um massacre econômico violento contra a população cubana. Isso é uma questão muito grave, muito grave. E nós temos que aprender a repudiar, não só com notas, mas com ações reais, esse tipo de avanço sobre os países da América Latina, que está sendo praticado pelo ditador Trump. E o presidente, da mesma maneira que está fazendo isso contra Cuba, que está sufocando o povo cubano, o Evo Morales vem também lança mais um alerta gravíssimo. Os Estados Unidos estão desenhando uma nova doutrina de segurança para a América Latina. O objetivo real não é a proteção, é controle. Eles querem garantir o domínio sobre as nossas maiores riquezas, como o lítio, as fontes de energia, a nossa água. Como lítio, as fontes de energia e a nossa água. Ou não é isso que estão fazendo? O que eles estão fazendo no Brasil na questão das terras raras? Ou vocês acham que esse novo tarifaço não tem relação e a submissão da extrema-direita a esse ditador não significa a vontade que o Trump tem de ter o país a seus pés e da direita de vender o país a seus pés para que eles fiquem cada dia mais ricos, individualmente, e não o país. O país pouco importa. Essa é a visão dos capitalistas. E qual é a postura dos setores da política brasileira diante disso? O senador Flávio Bolsonaro foi a público para jurar fidelidade ao ex-presidente americano Donald Trump. Olha que absurdo. Um gesto que não é apenas uma escolha ideológica, é um atestado de submissão que fere o orgulho e a soberania nacionais, rebaixando o nosso país ao papel de quintal de Washington. Toda vez que o Sul global tenta levantar a cabeça e buscar alternativas ao capitalismo selvagem, seja através do socialismo ou de blocos independentes, os porta-vozes do mercado reagem com ataques furiosos. E essa violência verbal só prova uma coisa: o medo que eles têm de que o povo perceba que existem, sim, caminhos soberanos fora da cartilha do lucro a qualquer custo. Isso é fundamental para a gente entender. Veja, essa pressão contra Cuba, essa pressão contra os países latino-americanos, contra o Brasil, essa submissão do principal candidato da extrema-direita, que é o Fábio Bolsonaro, que vai lá jurar amor, carinho e dedicação ao ditador Trump, eles só levam a isso. Eles só leva a que eles forneçam ao ditador a garantia de que no futuro eles serão submissos. E o país, e as pessoas, e a evolução, e o futuro desse país seria jogado fora da maneira mais abjeta. Mas eles, família Bolsonaro, mercado financeiro, uma série de pessoas que estão vinculadas
a esses projetos esdrúxulos, vão se enriquecer. Às custas de quem? Do povo brasileiro. É isso que nós queremos? Isso é aquela famosa maldição da commodity. Lembra o público de que vamos lembrar a todos vocês de que a América Latina historicamente exporta minério bruto e importa o chip. A nova doutrina dos Estados Unidos quer manter o Brasil apenas como fornecedor de matéria-prima, como o lítio e as terras raras, para as indústrias deles. É isso que eles querem. E quando a gente vem discutindo no nosso programa aqui, a questão das terras raras, a questão da Terra-Brás e tudo mais, a gente não está transformando isso num movimento que vai pressionar o governo brasileiro a tomar uma atitude mais firme em relação a esses pontos. Então, isso é um absurdo do que está se cometendo e a utilização de políticos que se dizem patriotas para irem ao exterior jurar lealdade à bandeira e aos líderes de uma outra nação, abrindo mão do protagonismo geopolítico que o Brasil precisa ter e merece ter. Isso é um grave problema. Esse é um grave problema. E que nós temos que enfrentar de frente esse tipo de problema. Nós não temos espaço para que a gente para brincar com isso. E esse tipo de atitude também, do seu Flávio Bolsonaro, do seu Caiado, do seu Zema, traz, e essa disposição deles de mostrar que são servis ao ditador Trump, ao imperialismo americano, traz o quê na bagagem? Traz na bagagem a intervenção sobre o país. A intervenção disfarçada, não é porque eles vêm jogar bomba, pode até vir jogar bomba, não vou dizer que não. Mas eles vêm supressão, aparelhando mais a CIA, aparelhando mais os. Basta ver o último embaixador americano que foi colocado no Brasil, que acabou de chegar sem se consultar o governo brasileiro, sem pedir agreement ou qualquer coisa assim, que é a praxe normal. Veio alguém empurrado. Para quê? Para dirigir a CIA, para controlar os órgãos da mídia vendida brasileira, para tocarem, para mexerem, para influenciarem nas eleições. É isso que eles buscam. Eles buscam, de uma forma mais ou menos legal, reconquistar o país e colocar o Brasil ao joelho do governo americano e do imperialismo americano. Isso é muito triste. E aí, no balcão de negócios, que se transformou o nosso Congresso, nós temos que discutir o balcão de negócios que se transformou o nosso Congresso Nacional, que também faz parte desse jogo espuro de vender o Brasil, jogar o Brasil para fora. Vamos falar de dinheiro público, aquele que sai do seu imposto e para onde ele está indo de verdade. O Senado Federal aprovou essa semana um verdadeiro festival de benesses, isenções e perdões bilionárias para o agronegócio. E olha, é fácil, você começa a notar que ele começa esse movimento quando você começa a observar os órgãos de imprensa começando a falar, não, coitadinho dos agronegócios que estão sofrendo, porque 2 anos atrás não tiveram safra, ou porque não sei o quê. E quando a gente não escuta falar que a safra está caindo, mas eles começam a inventar fatos. Para que aqui? Para transformar isso aí num case político. E aí o governo vai e toma as atitudes que não deveria tomar. Que não deveria tomar. E aí o Senado vem e faz o quê? Vem e aprova pautas bombas para você acudir quem, teoricamente, se resolveu ser capitalista, está lá, está investindo. Pois, tem os seus riscos. E os riscos não são do governo. Não deveriam ser do povo brasileiro. Deveria ser de quem faz a ação. A não ser que seja uma situação muito grave, incontrolável, que o mundo não tenha capacidade para enfrentar.
tipo uma grande enchente, uma grande chuvarada, como já aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí o governo é obrigado a estar lá e dar apoio, para não deixar que a economia pare, para que as pessoas percam o emprego, para que as pessoas passem fome e tudo mais. Mas no dia a dia, subsídio para a indústria, subsídio para tudo. O que é isso? Isso não traz benefícios para o país. Então, o Senado aprovou nessa semana um verdadeiro festival de benesses, isenções e perdas bilionárias e perdões bilionários para o agronegócio. Estamos falando do impacto de bilhões de reais nas contas públicas. E aqui o contraste é nítido e cruel para o trabalhador. O discurso é de ajuste fiscal, corte de gastos na saúde, congelamento do salário mínimo. Mas para o barão do agro, o setor que mais lucra exportando para fora, o governo e o parlamento sempre encontram um colchão fofinho do dinheiro público. Gostaram, né, do colchão fofinho do dinheiro público? É a velha política do deus da guerra, do capital financeiro operando a todo vapor. Enquanto isso, o Banco Central mantém o pé no freio da economia, com uma das taxas de juros mais abusivas do planeta. Os bancos públicos, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, deveriam estar funcionando como motores do desenvolvimento, oferecendo crédito barato para o microempreendedor e para as famílias limparem o nome. É isso que eles deveriam estar fazendo, mas não fazem isso. Vocês se lembram que quando a Dilma disse que os bancos estatais iriam praticar taxas de juros diferenciadas para favorecer a população brasileira, foi uma senha para que todo o mercado financeiro jogasse contra ela e partisse para o impeachment da Dilma, apesar de não terem nada contra ela. Ela estava lutando pelo Brasil e pelos brasileiros. Mas o sistema financeiro privado sequestrou uma lógica. O resultado? Uma ciranda financeira onde quem produz e quem trabalha se endivida. E meia dúzia de especuladores bate recordes de lucro líquido no final do mês. São os rentistas. Essa é a lógica. Então, qual é a lógica? Uma ciranda financeira onde quem produz e quem trabalha se endivida. E cada vez mais. Tanto é que inventaram agora esse Desenrola 2. Né? Inventaram. E a meia dúzia de especuladores bate recordes de lucro líquido no final do mês. Vejam só, um detalhe. O agronegócio de exportação, soja, milho, carne, é amplamente desonerado pela Lei Candir. Não paga ICMS na exportação. Mesmo assim, o Congresso vive aprovando perdões de dívida, como o Fundo Rural, e refinanciamentos subsidiados. Quem segura o preço da comida no prato brasileiro é a agricultura familiar, que recebe uma fração minúscula desses recursos. Essa é a realidade. Então, nós temos que estar atento a esse tipo de coisa, fazer esses paralelos. Outro paralelo: o juro alto funciona como um pedágio para quem quer trabalhar. Se o microempresário quer comprar uma máquina para expandir o seu negócio, o juro destrói o lucro dele. Eu já fui microempresário, eu sei o que significa isso. O dinheiro deixa de ir para o comércio e para o emprego e vai para os títulos da dívida pública, onde os ricos ganham dinheiro parado. Eles ficam carados esperando só o rentismo. É uma metáfora. É a metáfora do juro alto. E qual que é a função dos bancos públicos? Defender que Caixa e Banco do Brasil não foram criados para dar lucro absurdo aos acionistas, mas sim para cumprir uma função social, financiar a habitação popular, saneamento e agricultura familiar. É isso, para isso que foram criados. Então, é importante defender isso. A Caixa e o Banco do Brasil não deveriam estar competindo com os grandes bancos, que são os grandes agiotas do mercado. Porque nós não temos que dar lucro para acionista.
Nós temos que salvaguardar a função social do banco e financiar habitação popular, saneamento, agricultura familiar, produção. Então, é isso que a gente tem que estar procurando. É um preço razoável e prático para o mercado. E aí, nós temos um outro dilema, né? Que é quando um mercado falha na economia e privilegia os mais ricos. O reflexo social é imediato, principalmente na educação. Isso na educação e na segurança da nossa juventude. Isso que é fundamental entender. Não é só a educação, a educação tem influência na segurança da nossa juventude. Um estudo recente revelou uma realidade incômoda. Todos os avanços educacionais das últimas décadas no Brasil não foram capazes de quebrar as barreiras de desigualdade histórica, da desigualdade histórica. Então, vou repetir. Um estudo recente revelou uma realidade incômoda. Todos os avanços educacionais das últimas décadas do Brasil não foram capazes de quebrar as barreiras da desigualdade histórica. Não é isso que a gente quer quebrar? A escola do rico continua preparando para a liderança, enquanto a escola do pobre, sucateada, perpetua a exclusão. É isso que aconteceu. E que aconteceu nos últimos anos. Que eu estudei numa escola pública e era preparado da melhor maneira possível. Aliás, quem ia para a escola particular, naquele tempo a gente chamava de papai paga passa, PPP. Porque eram alunos que não eram relapsos, que não tinham vontade de estudar, que não tinham vontade de evoluir, então iam para a escola para pagar. O processo inverteu. Nos anos 70, a coisa se inverteu. E hoje, quem quer evoluir, crescer, estudar, evoluir, vai para a escola particular. E a escola pública virou principalmente da forma como ela está sendo transformada aí na escola militar, cívico-militar, escola, o ensino está sendo sucateado de uma vez, ela está perpetuando a exclusão. Ela está criando uma juventude e uma juventude sem senso crítico, sem conhecimento, sem capacidade para enfrentar o mercado. Esse é um grande problema. E onde o Estado não chega com investimento, o mercado chega com a exploração. É assim. Assistimos hoje ao avanço predatório dos grandes monopólios privados de ensino. Eles transformaram o direito de estudar em uma mercadoria barata. Veja o exemplo que nós vimos o ano passado, quando foi decidido que para você ser formado um engenheiro, você formado em outras matérias, ou agrônomo, ou geólogo, ou sei lá, você não precisa, ou o professor fundamental para a formação das próximas juventudes, você não precisa mais fazer cursos presenciais, você não precisa mais de laboratórios, você não precisa mais de discussão, de troca de informações, de aprofundamentos técnicos. Basta você fazer 50% do curso à distância, em AD. E que AD? AD de baixíssima qualidade. Então, com isso, eles cortam professor, fecha laboratório, entrega uma tela de computador para o estudante na periferia e diz: ó, se vira. É a educação tratada como linha de montagem para gerar lucro para acionista. É isso que se transformaram os grandes conglomerados. Os grandes conglomerados de faculdades ou de escolas de ensino médio são isso. É isso. Você não investe mais na educação, você investe em como é que você vai enganar os pais, ou os próprios profissionais, ou os próprios estudantes que estão trabalhando com dificuldade para se formar, para que ele finja que ele estudou. É um consórcio. 48 meses você tem um diploma, 60 meses você vira engenheiro. Entendeu? É um consórcio. Você paga direitinho,
que você não vai ter problema. Você vai virar engenheiro. Graças a Deus, pelo menos a medicina fugiu um pouco disso. Mas nós temos que lembrar, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado, nós acabamos de ver os exames, e nós já discutimos muito isso aqui nesse programa, para verificar a qualidade do médico que está sendo formado. É baixíssimo. É baixíssimo. Como é que nós vamos colocar nossos filhos, a nós mesmos, aos nossos pais, aos nossos avós, sei lá, quem tiver, dependendo da idade que vocês têm, o que vocês tiverem na sua linha sucessória, ascendente ou descendente, na mão de quem nós vamos colocar? De pessoas que não estão preparadas. Mas tem uma profusão enorme de escolas de medicina. Por quê? 12 mil reais por mês é fácil. Virou uma grande fonte de lucro. E eu aí não me preocupo com a qualidade do profissional que eu boto na rua, que vai atender as pessoas. Eu mesmo tive um caso aqui semelhante aqui de um profissional, de uma pessoa que morava aqui no meu sítio, já de idade, que passou mal e eu levei ele na UPA. Não teve um médico que botou a mão nele. Não teve um médico que olhou no rosto dele. Não teve um médico que foi capaz de diagnosticar que ele estava prestes a morrer. Nenhum médico. Toda a estrutura, assim, dando uma ar assim, que estou te atendendo. Finge que eu estou te atendendo, que depois eu resolvo. É isso que tá acontecendo com o mercado, com a medicina no Brasil. É isso que está acontecendo. E a mesma coisa, as boas escolas de engenharia que estão formando bons engenheiros, por exemplo, estão levando esse dinheiro para onde? Para o mercado financeiro. A maioria das pessoas mais pobres que se formam em faculdades de segunda linha ou terceira linha e que fazem os seus consórcios para ter diploma de engenheiro, acabam fazendo o quê? Uber, acaba sendo mestre de obras. Quando chega lá, tá? Eu já cansei de ver engenheiro lutando e brigando por salários que, se ele fosse frentista de posto, ele ganhava mais. Então, tem uma distorção nesse país. E o que vamos falar, então, da escola pública, do ensino médio e do ensino primário, que mal forma as pessoas com a capacidade de ler e escrever? E agora inventaram essa escola cívico-militar, tem que aprender a bater continência, mas não aprende a ter senso crítico, não aprende as matérias, não aprende, não desenvolve o intelecto, não desenvolve uma série de coisas, mas navega como se estivesse estudando, iludindo as famílias. E aí, para fechar esse ciclo de abandono, veja a gravidade do que acontece na Câmara dos Deputados também. Veja essa manobra grosseira e rasteira para acelerar a tramitação da PEC da maioridade penal, que só tem uma finalidade: vender ao público que alguém está defendendo a maioridade penal para os 16 anos, porque por isso nós vamos evitar o crime. Mentira! Em vez do Estado responder aos jovens da periferia com escola de tempo integral, cultura, esporte e primeiro emprego, a resposta desse Congresso conservador é construir mais cadeias e encarcerar em massa a juventude negra e pobre. É a falência moral do sistema que prefere punir o fruto do abandono do que cessar o abandono na raiz. Nós temos que pensar um pouco sobre isso. E aí, eu dei uma aula essa semana, EAD, não, uma aula no curso de extensão da UNB, e eu denunciei que você não forma um engenheiro, um agrônomo e um médico olhando para a tela do computador. A falta de aulas práticas e laboratórios cria profissionais precarizados e coloca a sociedade em risco. Imagine pontes, prédios, hospitais geridos por profissionais que nunca pisaram no laboratório real. É lamentável, né? E uma outra questão também, que a gente tem que imaginar, por causa dessa
sanha do Congresso de eleger a redução da maioridade penal, é que os países que reduziram a maioridade penal não viram a violência diminuir. Pelo contrário, colocar adolescentes em presídios controlados por facções criminosas funciona como uma pós-graduação no crime. O custo de manter um jovem preso é até 3 vezes maior do que o custo de uma vaga em uma escola pública de qualidade. Um detalhe, não é? Eu tive uma pessoa que eu conheci aqui na cidade, que depois de um tempo, com uma cara de bobão, mas que depois de um tempo se mostrou que ele era um matador. E ele foi preso para a Bahia, até. Mandava matar gente na Bahia. E aí ele voltou. Ficou lá uns 2 anos preso, matou 4 lá, mandou 4 aqui em São Paulo, mas 2 anos ele estava solto. E aí veio cantando de galo de que ele tinha perdido tudo, mas que as facções criminosas o ajudaram muito. E no dia seguinte, uma semana depois, ele já estava com um carro, o diabo, aqui na cidade, andando, provavelmente financiado pelas facções. O que adiantou o período dele na cadeia? Primeiro devia ser de 40 anos, mas foi de 2 anos. O que adianta botar um jovem na cadeia? Como também não adianta botar também nas FEBEMs de hoje, de 12 a 18, que é hoje. Mas que deveriam ser aprimoradas para que eles saíssem de lá formados. Não formados para o crime, formados para a vida. Agora, eu vou pegar esses mesmos meninos e vou jogar em cadeia, onde só tem criminoso formado, pós-graduado, doutorado, pós-graduado em crime. Me desculpe, isso aqui não é uma questão que você está defendendo a segurança das pessoas. Você está destruindo as pessoas. E isso é uma questão que a gente tem que cuidar muito. E aí é muito importante entender que esse Congresso usa as chamadas pautas de cortina de fumaça, né, como a maioridade final, para desviar a atenção da população enquanto vota benesses bilionárias para os banqueiros e para o agronegócio. E para outros ainda mais. Então, nós temos que usar esse raciocínio, avaliar essa questão de uma maneira muito mais sólida. E essa lógica de transformar tudo em mercadoria, a educação, a segurança, o futuro, chega ao seu limite mais perverso quando atinge o bem mais vital para a sobrevivência humana, a água. E aí, nós vamos destrinchar o escândalo de privatização da Sabesp em São Paulo, mas isso aqui vale para o Rio Grande do Sul, com a Cronos, acho que é o nome, vale para Minas Gerais, vale para o Nordeste, para as empresas de saneamento que estão sendo privatizadas. E aí, eu fiz um artigo que eu estou publicando hoje no Geração 68, no site do Geração 68, que chama 68naluta.blog, onde eu chamo que o saneamento é nosso, água é direito, não mercadoria. Eu vou apresentar aqui um resuminho para vocês. O debate sobre a universalização do saneamento básico no Brasil não pode ser reduzido a métricas financeiras ou planilhas de Excel. Isso é claro. Saneamento é a dignidade da população pobre, a erradicação do esgoto a céu aberto e a barreira fundamental contra a mortalidade infantil. Eu estou falando do quê? De mortalidade infantil. Isso é sério, né? Sob essa premissa, a privatização definitiva da Sabesp em São Paulo, e vale isso para qualquer outro estado, São Paulo configura-se como um retrocesso histórico intolerável. Trata-se da transformação do direito à vida em mercadoria para sustentar o lucro e dividendos dos acionistas na Bolsa de Nova York. Só isso. A transformação de um direito à vida em mercadoria para sustentar o lucro e dividendos de acionistas na Bolsa de Valores de Nova York. Os impactos nocivos dessa escolha mercantil já se consolidaram na realidade paulista.
através de 3 pilares de estruturação. Primeiro, desmonte técnico. A demissão em massa de engenheiros, técnicos, operários com décadas de experiência apagou a memória institucional da companhia, colocando em risco a própria segurança hídrica do Estado. O mercado atua sob a ilusão irresponsável de que a engenharia de alta complexidade pode ser substituída por treinamentos rasos, que basta 3 meses para você resolver. E aí, os grandes problemas que a gente está vivenciando com a Sabesp, que foi privatizada há exatamente 2 anos. E nós estamos hoje num volume enorme de reclamações da população. Exclusão da periferia é o segundo pilar da desestruturação. Com a busca cega pelo lucro, a Sabesp privatizada extinguiu a prioridade para pequenas cidades, favelas e periferias, onde o retorno financeiro é baixo. Não interessa, não dá lucro. A promessa de universalização até 2029 mascara a iminente explosão das tarifas e o fim dos subsídios sociais. E aí eu chamo a atenção para um caso muito específico que está acontecendo aqui, mas que eu já falei aqui nesse programa, que é o caso da transposição do Rio Pequeno para o Itaiaçupeba. Um exemplo vivo de predação ambiental promovido por essa engenharia de gabinete é o projeto de transposição do Rio Pequeno para a represa Itaiaçupeba. Sem estudos integrados de bacias, ignorando o impacto nas comunidades locais, destrói-se o ecossistema para bombear água de forma emergencial a grandes centros industriais. Não estamos preocupados com o que vai acontecer com a população, onde vai passar essa obra, se eles vão ficar isolados, não vão ficar por meses e meses e meses a fio. Convivência de órgãos e prefeituras. Esse avanço ocorre devido ao sequestro regulatório da agência reguladora e da CETESB. A CETESB é a companhia que aprova os projetos que envolvem meio ambiente aqui em São Paulo, que viraram esteiras rápidas de licenciamento acelerado para inflar as caixas de políticos e agradar acionistas. Na ponta local, prefeitos e vereadores cometem uma omissão cúmplice. Trocam a preservação de mananciais por repasses de obras eleitoreiras de asfalto, que impermeabilizam o solo, destroem os lençóis freáticos e geram enchentes. É isso. É isso que nós estamos discutindo. E é isso que você tem que pensar. Eu outro dia vi um debate, isso está aqui no norte agora mesmo, alguém defendendo as PPPs, as políticas público-privadas, defendendo a, a, a privatização das empresas, porque isso ia dar volume, ia reduzir o prazo de saneamento básico. É mentira isso. O que vai acontecer é privilegiar cada vez mais as classes dominantes e o prejuízo de toda a periferia. Basta ver o que está acontecendo em São Paulo. 2 anos depois, as pessoas saem às 4h30 da manhã para chegar no trabalho às 8. Voltam às 9 horas da noite. Quando chega em casa, tem água? Não tem água. Eles não bombeiam água à noite. Então, vocês querem mais um exemplo? Outro dia virou manchete no Brasil inteiro a explosão no Jaguaré, que destruiu 800 casas. O que é aquilo ali? É incompetência técnica. Destruíram com a inteligência da Sabesp. E é com isso que destruíram o povo lá o povo da região, e por oferecer R$2.000 para cada um depois. Vocês se viram com R$2.000. Era muito pouco, virou 5. Uma esmola para vocês. Então é isso aí. Tá? Então, não entrem nessa e hajam contra a privatização das empresas de saneamento. A água não é mercadoria, esgoto muito menos também. E essa semana, eu dei uma aula também na UNB, e eu ia contar para vocês. Né? Porque o ano passado nós fizemos um fórum da Engenharia Nacional no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia do Brasil. E lá nós desenvolvemos
um, lá nós desenvolvemos um, um, um trabalho e eu fui o cara que geriu a mesa 3, né? E aí eu peguei alguns pontos e discuti com os alunos. Eu transformei aquilo em um pouco maior. Em consonância com as denúncias contra a privatização da Sabesp, a aula magna proferida e estou fazendo relação, na Universidade de Brasília, enterrou o mito da neutralidade técnica. Eu fui nisso. Não existe neutralidade técnica. A engenharia, a agronomia e as geociências não são neutras, ou servem à reprodução de desigualdade mercantil, ou servem à soberania e emancipação popular. Vou recolocar. A engenharia, a agronomia e as geociências não são neutras, ou servem à reprodução da desigualdade mercantil, ou servem à soberania e à emancipação popular. Não tem meio termo. A intervenção na UNB, ancorada nos debates do primeiro fórum de engenharia que eu falei para vocês, nacional, em homenagem também ao companheiro Zé Mário Cavalcante, destacou os seguintes eixos. Por isso que teve homenagem ao companheiro, que é um companheiro que eu aprendi a respeitar, que eu tive contato com ele há 3 anos atrás, quando eu era candidato a presidente do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E aprendi a admirá-lo, e comecei a trocar ideias com ele. E ele foi uma das pessoas que lutou muito para a engenharia como carreira de Estado. O que é isso? A infraestrutura, o saneamento e o planejamento sistêmico dentro da emergência climática não podem ficar reféns do mercado ou de calendários eleitorais. Isso é um problema sério que nós temos. O Estado precisa recuperar o controle de 100% das suas águas e recursos estratégicos, como petróleo, minerais e terras raras, para financiar o desenvolvimento real, em vez de ser mero exportador de commodities cruas. Isso aí. Combate à privatização do ensino. Também chamei atenção nisso. Há uma frente de resistência pedagógica contra o oligopólio educacional privado que impõe metade da carga horária de engenharia à distância. A engenharia e o urbanismo exigem laboratório, ensaio de materiais, debate ético e trabalho de campo. Elementos que a tela do computador não substitui. O EAD em massa serve apenas para criar apertadores de botões, submissos e softwares estrangeiros. Interiorização e efetivação da lei da assistência técnica profissional. Enquanto profissionais se concentram no mercado imobiliário de luxo das capitais, os pequenos municípios sofrem com o déficit do corpo técnico público. Exige-se a aplicação massiva da Lei Federal número 11.888/2008, que é a lei da TIHS, para garantir arquitetura e engenharia públicas gratuitas para a moradia da população de baixa renda. Não é só para isso, é para planejar redes de esgoto, para planejar novos bairros, para planejar para tudo. Nós precisamos de uma engenharia que esteja ligada ao povo. Por isso que eu apoio o movimento do mais engenharia, porque nós precisamos de mais agrônomos, mais engenheiros, mais geólogos, mais geocientistas como um todo. Nós precisamos de mais ligados ao Estado e a serviço do povo brasileiro. Essa é a questão. E aí, também discuti lá na UNB a autogestão periférica e o papel do sistema Confecrea. A periferia não é apenas lugar de risco. Ela cria tecnologia social e soluções baseadas na natureza. A universidade e os conselhos profissionais devem ocupar os espaços de decisão histórica, integrando o conhecimento técnico ao saber popular através de planos comunitários de gestão de risco, combatendo os canteiros de obras predatórias. E eu chamo muita atenção de vocês, a maneira como estão manipulando o sistema Confecrea. Na semana passada, nós fizemos um bloco chamado Política Nua e Crua, a eleição do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E eu chamo a atenção de novo.
Eu nunca vi uma eleição mais manipulada que a eleição do CONFIA e dos CREAs regionais. A começar pela quantidade enorme de candidatos que tiveram as suas eleições, as suas candidaturas cortadas. E cortadas por quê? Porque eram de oposição. Não tinha nenhum motivo sério. Porque eram da oposição. Só por isso. Você observa critérios para excluir um candidato da oposição e a aceitação de um candidato na mesma condição. Então, com isso, estão querendo transformar a engenharia mais uma vez. É gente que apoia a internacionalização da engenharia com a inundar o mercado brasileiro de técnicos estrangeiros que não conhecem a nossa realidade. E eu, quando falo engenharia, estou falando de agronomia, engenharia e geociências. Estão querendo fazer em troca do quê? É a mesma lógica que a gente vê hoje quando a direita vai ao Trump. O que eles querem? Eles querem benefícios próprios, aumento de mandato, capacidade de reeleição infinita, não precisar se vincular para ser candidato. Esse tipo de coisa que eles querem. Só isso. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui o nosso programa. Mas nós temos que colocar uma última frase, que é: porque a água pertence ao povo, a técnica deve servir à soberania. E a nossa dignidade não está à venda no balcão da Faria Lima. Esse é o compromisso da nossa bancada. Até o próximo sábado, no programa A Política Nua e Crua. Um grande abraço a todos vocês.